Olá pessoal, então vamos continuar com a nossa aplicação do Teorema do Virial e dessa vez a aplicação que nós vamos realizar do Teorema do Virial é para obter uma outra escala de tempo dinâmica. Como nós vamos ver ao final desse vídeo, apesar de que a gente vai usar uma argumentação física diferente para obter essa outra escala de tempo dinâmica, a gente vai ver que a relação matemática que a gente vai obter é exatamente igual à que a gente obteve quando deduzimos a primeira escala de tempo dinâmica. Isso é devido ao fato de que, por mais que a nossa argumentação física, nesse caso aqui, seja diferente, nos dois casos a gente está tratando com a mecânica global da estrela. Perturbações que envolvem um estudo da estrela como um todo, né? Seu comportamento mecânico e seu comportamento termodinâmico. Então, devido a isso, por dois caminhos diferentes, a gente chega exatamente na mesma relação matemática. Então, agora considere perturbações na estrutura da estrela, provocadas por ondas sonoras adiabáticas, ou seja, adiabáticas são essa perturbação que se propaga, ela se propaga sem trocas de calor. Então, provocada por ondas sonoras adiabáticas de baixa amplitude. Então, essa é a perturbação que a gente vai considerar na estrutura estelar. Estamos interessados em calcular quanto tempo leva para tais ondas se propagarem do centro da estrela até a sua superfície e de volta ao centro. Então esse é o tempo, né? Essa é a escala de tempo que a gente vai determinar dessa vez, certo? A gente está estudando a propagação dessas ondas sonoras adiabáticas de baixa amplitude e a gente quer determinar o tempo que leva para essa onda sair, ser gerada no centro da estrela, se propagar até a superfície e de volta ao centro. Como nós temos um ciclo sendo fechado, sendo realizado nesse caminho, saindo do centro, indo para a superfície e voltando, né, terminando no ponto em que começou, então esse tempo que a gente vai calcular é um período, né? É um período que está relacionado com o fechamento desse ciclo, certo? Considere que a velocidade de tal onda no interior solar é Vs, certo? A velocidade dessas ondas sonoras, tomada como um valor constante. Então nós não vamos considerar mudanças na velocidade de propagação dessa onda devido a mudanças na densidade da estrela entre o seu núcleo e a sua superfície, né? A gente vai considerar que essa velocidade é constante, independentemente dessas variações de densidade. O período π para uma travessia completa dessa onda é dado por período π, certo? É um valor que tem que ser dado em segundos, né? Essa é a unidade de período. Então vai ser duas vezes o raio, que é o caminho que essa onda percorre, para sair do centro da estrela, atingir a superfície, isso é uma vez o raio, e para fazer o caminho de volta, duas vezes o raio, né? Então esse é o caminho, e a gente vai dividir pela velocidade Vs em que essas ondas se propagam. Se você tem no numerador uma unidade de comprimento, no denominador uma unidade de velocidade, então você vai obter, essa razão tem unidade de período, né, que é a unidade dada em segundos no sistema internacional e também no sistema CGS, né, nos dois a unidade de tempo é o segundo. Da física básica, temos que o quadrado da velocidade local do som, Vs, é dado por. Então a gente vai tomar esse resultado aqui já como um resultado verdadeiro, né, que a gente não vai demonstrar,
que é assim, a gente vai tomar esse resultado da física básica, onde a gente tem que velocidade do som ao quadrado é igual à derivada da pressão local dividido pela densidade local. E essa derivada ela vai ser tomada quando a gente não considera trocas de calor, certo? A ocorrência de trocas de calor. Então, por isso que coloca-se esse índice aqui AD. Então, dp dt subscrito AD. Essa derivada pode ser escrita em termos desse fator aqui, que a gente está chamando de gama subscrito 1. Gama subscrito 1 é conhecido como o primeiro expoente adiabático e é definido como a derivada de Ln da pressão com relação a Ln da densidade. Então a gente tem no numerador diferencial de Ln de P e no denominador diferencial de Ln de ρ. E se a gente aplicar nessas diferenciais tanto no numerador quanto no denominador, a gente vai ter que usar a regra da cadeia, né? Então, o diferencial de Ln de P é 1 sobre P, que vai aparecer aqui no denominador, dP, certo? E diferencial de Ln de ρ é 1 sobre ρ, que vai acabar aparecendo aqui no denominador, dρ. Então, você percebe que se a gente pegar esse valor de gama, esse último resultado aqui, e substituir nessa equação de cima, quando a gente multiplicar ρ sobre P, multiplicar por P sobre ρ, esse resultado dá 1. Então, a gente vai ficar finalmente só com essa derivada de pressão com relação à densidade, que é justamente esse termo aqui, né? Então, Vs ao quadrado pode ser escrito como o primeiro expoente adiabático vezes pressão sobre densidade. O expoente adiabático, γ1, mede como a pressão muda em resposta às mudanças de densidade no interior estelar. Certo? Isso é uma análise matemática, né? Bem, você tem uma derivada de Ln de P com relação a Ln de ρ. Então, isso está relacionado a como a pressão, né? Como a pressão local muda em resposta às mudanças de densidade no interior estelar. E a gente também pode obter essa relação para um gás ideal monoatômico, que Vs, né, a velocidade do som, é proporcional à raiz quadrada da temperatura local, certo? E a gente pode obter isso utilizando a equação de estado, certo? De um gás ideal. P é igual a nKT, onde a gente já tinha mostrado essa equação anteriormente, certo? Esse N aqui não é o número de mols, esse N aqui é essa razão, né? É ρ vezes número de Avogadro dividido pelo peso molecular médio, certo? Então, eu vou ficar com P igual a nKT, que é igual a essa razão vezes kT, ou seja, eu tenho Na, que é uma constante, eu também tenho o peso molecular médio, que é um valor fixo, certo? Eu tenho aqui a constante de Boltzmann K. Então, eu posso dizer, né, de acordo com essa equação, que a pressão é proporcional a ρ vezes T, certo? Tem o ρ aqui, tem o T aqui, e o resto vai permanecer fixo, né, considerando que eu estou lidando com uma estrela que eu conheço, né, a sua estrutura e o material ou gás de qual ela é formado. Então, P é proporcional a ρ vezes T. Se eu substituir esse valor da pressão nessa equação, né, onde eu tenho que velocidade do som ao quadrado seria o expoente adiabático
vezes essa razão da pressão local sobre a densidade local, bem, que você pode tratar como local, se a gente estivesse considerando que Vs mudaria, né? Mudaria de valor ao longo da sua trajetória, mas como a gente não está considerando essa mudança, então na verdade isso daqui são valores médios, né? Pressão média e densidade média. Então se eu substituir P como sendo proporcional a ρ vezes T, então o que é que eu vou obter? Que ρ vai cancelar com esse ρ aqui do denominador, e eu vou ter que Vs vai ficar proporcional ao que? A raiz quadrada de T, né? Isso eliminando, no caso, o fator gama, né? Que também é um fator que vai permanecer constante. Então a dependência de Vs vai ser com relação à raiz quadrada da temperatura, já que eu tenho um cancelamento da densidade e vou ficar com o T, né? Com o T, que quando eu passar o quadrado para o outro lado, como raiz quadrada, tenho que Vs é proporcional à raiz quadrada da temperatura. Se o equilíbrio hidrostático for mantido enquanto as ondas de som fracas, né, se propagam, são ondas de som de baixa amplitude, como a gente falou no início, se propagam pela estrela, então o teorema do virial fica. Então essas equações a gente já tinha aplicado anteriormente. A gente está aplicando essa fórmula do teorema do virial, onde menos ômega é igual a 3 vezes a integral de P sobre ρ dm, né? Integral sobre a massa da estrela. Se eu substituir P, na verdade P sobre ρ, né? P sobre ρ pelo valor que a gente obteve anteriormente. Cadê? Aqui. P sobre ρ vai ser o quê? Vai ser Vs ao quadrado dividido por gama 1, se eu passar gama 1 dividindo. Né? Então, no lugar de P sobre ρ, eu coloco Vs ao quadrado dividido por gama 1. Eu estou considerando, né, que Vs vai permanecer constante ao longo desse caminho, então vai sair da integral. Gama 1 também é uma constante, vai sair da integral. Então, eu vou ficar com simplesmente integral de dmr ao longo de toda a estrela, que simplesmente é a massa da estrela, né? Então, eu vou ficar com 3Vs ao quadrado dividido por gama 1 vezes m. Isso aproximadamente, tirando esses fatores, esse fator 3, certo? Desconsiderando esses fatores numéricos, eu fico que menos ômega, menos a energia potencial gravitacional da estrela, é Vs ao quadrado dividido por gama 1 vezes m. Esse é o resultado do teorema do virial, em que Vs e gama 1 representam os valores médios adequados para essas variáveis, né? Velocidade do som e expoente adiabático. Nós sabemos de resultados anteriores, certo? Que se não se lembra, assista aos vídeos anteriores, a gente tem que menos ômega é da ordem de gm ao quadrado dividido por r. Então o que é que eu vou fazer? Vou substituir esse resultado nessa equação que a gente obteve aqui acima, né? Vou substituir aqui onde tem menos ômega. Quando eu substituir, então, essa parte aqui eu vou repetir, vai ficar Vs ao quadrado dividido por gama 1 vezes m, e desse lado aqui eu vou ficar com gm ao quadrado dividido por r, certo? É isso que eu estou escrevendo aqui. Vai ficar gm ao quadrado sobre r, que é menos ômega, é igual a Vs ao quadrado dividido por gama 1 vezes m. E o que eu quero agora? Eu quero chegar no final, onde eu tenho uma expressão para o período, certo? O período de propagação dessas ondas sonoras adiabáticas de baixa amplitude. Então, para eu obter período, se a gente voltar lá na nossa definição de período, eu tenho que ter algo que é raio sobre velocidade do som, né? Então é isso que eu vou buscar encontrar nessa expressão, certo?
Então a primeira coisa que eu fiz foi cancelar. Aqui eu tenho massa ao quadrado, eu cancelo com essa massa. Então vai ficar Gm sobre R é igual a Vs ao quadrado dividido por gama 1. Em seguida, no próximo passo, o que é que eu faço? Como eu tenho Vs ao quadrado, então eu busco obter aqui nesse denominador um R ao quadrado para que eu possa ter aquela razão de Vs sobre R, né? Como eu tenho Vs ao quadrado, então para eu substituir π eu vou ter que ter alguma divisão por R ao quadrado. Então o que é que eu faço? Eu multiplico dos dois lados dessa equação aqui, eu multiplico por 1 sobre R ao quadrado. Então do lado esquerdo vai ficar, já tinha um R, né? Então vai ficar R ao cubo, e do lado direito vai aparecer um R ao quadrado. Tudo bem. Nossa definição de π, né? Volta lá de novo. Nossa definição de π é 2R sobre Vs. Mas nesse momento aqui, como eu estou preocupado só com ordens de grandeza, eu vou desconsiderar esse fator numérico 2, certo? Então, na verdade, eu vou substituir onde existe R sobre Vs, eu vou substituir o fator π, tá certo? Então, como eu tenho aqui, eu tenho Vs ao quadrado sobre R ao quadrado, então, na verdade, o que é que eu tenho? Eu tenho π invertido, né? Eu tenho 1 sobre π ao quadrado, já que os dois fatores estão ao quadrado. Então, no lugar de Vs ao quadrado sobre R ao quadrado, eu substituo 1 sobre π ao quadrado, certo? E o resto permanece igual. Do lado esquerdo eu tenho Gm dividido por R ao cubo e o gama 1 continua. Passando o π ao quadrado para a esquerda e todo o resto para a direita, eu fico que π ao quadrado é igual a R ao cubo dividido por gama 1 vezes constante gravitacional vezes a massa total da estrela. Já que eu tenho π ao quadrado, posso passar, tirar a raiz, né, dos dois lados. Então, vou ficar aqui, π vai ser da ordem de raiz quadrada de R ao cubo dividido por Gm, já que, como eu tenho gama é um fator constante, certo? Eu estou desconsiderando, já que eu estou querendo obter só uma ordem de grandeza para π. Então, eu joguei gama 1 fora, fiquei só com esse fator. E se eu quiser agora introduzir o termo de densidade média da estrela, o que é que eu vou fazer? Eu tenho densidade é definido como massa sobre volume, né? Massa sobre volume. Eu tenho massa aqui e eu tenho aqui no numerador a minha dependência que eu preciso para substituir algo que eu vou chamar de volume aqui, né? A gente sabe que um volume de uma esfera tem o fator 4 sobre 3 vezes π, né? Mas como esses fatores eu não estou me preocupando com eles agora, então eu vou dizer que o fato de eu ter R ao cubo aqui é a dependência que eu tenho para substituir isso daqui como um volume, certo? Seria V, e aqui eu tenho M. Então, V sobre M, na verdade, vai ser 1 sobre ρ, né? 1 sobre ρ. Já que eu tenho o R no volume, né? O R ao cubo no numerador e M no denominador, eu tenho 1 sobre a densidade média, né? Então, densidade média vai aparecer no denominador, substituo no lugar dessa divisão aqui, e fico que π é aproximadamente 1 sobre raiz quadrada de G vezes a densidade média da estrela. Compare esse resultado aqui com o que a gente tinha obtido anteriormente para o outro tempo dinâmico. Você vai ver que é exatamente a mesma equação, certo? Algo muito interessante. Dois caminhos diferentes levam exatamente, como os dois são escalas de tempo dinâmica, né, envolvem toda a mecânica global da estrela, a gente chega exatamente na mesma relação matemática. E agora vamos fazer uma pequena transformação, certo? Dessa equação. O que é que eu fiz aqui? Vou trabalhar com esse resultado agora.
vou querer representar em termos como eu estou lidando com... Posso aplicar essa equação para qualquer estrela, né? Inclusive para o Sol. Então, normalmente, quando a gente trabalha com essas equações, é normal deixar os valores normalizados pelos valores solares, né? Então, eu vou multiplicar e dividir pela densidade média do Sol, certo? Como eu estou multiplicando e dividindo, estou fazendo uma multiplicação por 1, então não estou alterando minha equação. O que é que eu faço aqui? Agora eu divido, né? Eu divido em duas partes, onde eu tenho uma raiz quadrada desses dois valores aqui que são constantes. Um é constante gravitacional, outro é a densidade média do Sol, vezes essa outra razão aqui, que é um valor que não tem mais unidades, certo? As unidades estão todas aqui. Nessa segunda razão, eu tenho 1 sobre raiz quadrada da densidade da estrela que eu vou estar estudando, dividido pela densidade média do Sol, né? Isso aqui é uma razão que eu tenho exatamente as mesmas unidades, então as unidades se cancelam. Esse resultado final, certo? Se você olhar as unidades de G, de 1 sobre raiz quadrada de G vezes densidade, você vai ver que esse resultado aqui vai ser obtido em segundos, certo? Um período em segundos. E eu quero fazer uma transformação para obter esse período em dias. Então, o que é que eu faço? Eu divido pelo número de segundos que tem um dia, certo? Então, na verdade, eu faço uma multiplicação de 1 sobre 86.400 segundos, que é o número de segundos que tem um dia, e agora essa equação aqui vai me dar a resposta em dias. Substituindo agora os valores, certo, da parte que é constante, eu sei quem é a constante gravitacional G, eu também sei quem é a densidade do Sol, certo? Então vamos substituir esses valores. Está aí o valor para G no sistema CGS e a densidade do Sol também no sistema CGS. Então, quando eu faço essa multiplicação, né, de 1 sobre 86.400 vezes 1 sobre raiz quadrada de G, que é esse valor aqui, vezes a densidade média do Sol, que é esse outro valor aqui, eu obtenho um valor que é aproximadamente 0,04, certo? Claro que tem unidades, né? Sendo que as unidades eu já coloquei aqui, certo? A unidade vai ser dada em dias. Estou querendo saber só o valor numérico. Então, a resposta final é que π, né, o período para que essas ondas elas saiam do centro da estrela, que pode ser o Sol ou pode ser outra estrela, saiam do centro da estrela, vão até a superfície e voltem para o centro da estrela, é aproximadamente, né, dado por essa equação, 0,04 dividido pela raiz quadrada da densidade média da estrela sobre a densidade média do Sol. E quando eu fizer esse cálculo, eu vou obter a resposta em dias. Tá certo, gente? É isso por esse vídeo. Até o próximo.